galera, tudo bem? A gente está fazendo aqui hoje a estreia de um programa bem bacana com as meninas da Loja Mobile, Priscila Boldrini e Flávia Manhães. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Eduardo, é um prazer te receber aqui na nossa loja. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, gente, eu vou apresentar elas rapidamente. São meninas com uma larga experiência no ramo da arquitetura. São proprietárias da empresa Loja Mobile. Vou falar um pouquinho aqui de cada uma, tá? Eu trouxe até uma cola aqui, porque sabe como é que é, né? São muitos assuntos. A Priscila Boldrini tem 17 anos, tá, de carreira. Ela é formada em arquitetura e designer de interiores pela Faculdade Estácio. A Flávia Manhães tem 20 anos de carreira, é formada na Universidade de Santa Úrsula e as duas, como eu disse, são as proprietárias da Loja Mobile. Meninas, podem falar para a gente onde está localizada a loja? Eu sei que é uma loja que tem quase 5 anos, né? São materiais bem bacanas, eu já tive a oportunidade de conhecer a loja. Fala um pouquinho da loja e do trabalho de vocês. Exato. A gente montou a loja há quase 5 anos para entrar num buraco que a gente tinha no mercado, que era ter uma Verdade. loja de soluções, uma loja que atendesse a gente de todas as maneiras e de uma forma realmente precisa, né? A gente tinha muita dificuldade pedindo orçamento, pedia para um, para outro. Uma loja tinha uma coisa, a outra não tinha outra. Então a gente falou, cara, vamos montar uma loja que atenda os profissionais de uma maneira completa, que seja realmente mais um braço do escritório deles. E aí a gente começou. Então, hoje, a Loja Mobile ela é uma loja de soluções em decoração e móveis. A gente tem móveis de área interna, área externa, móveis soltos, toda a parte de decoração, quadros, tapetes, adornos e uma infinidade de coisas. Green wall, enfim, a gente está aqui para realmente solucionar os problemas do dia a dia de um escritório de arquitetura quanto à especificação de materiais. Entendi. Né? Eu acho que é bacana essa parte de vocês terem vindo do mercado, né, que vocês são do mercado Sim. como arquitetos, entenderam essa falha. E fazer um trabalho personalizado, né? Porque cada escritório funciona num ritmo, funciona de um jeito. Como surgiu a ideia do Papo Lógico, essa ideia da gente montar esse podcast para tentar se aproximar um pouco mais do cliente final? Como foi a ideia? Onde surgiu? Então, nós fizemos uma palestra na loja Italine, que você nos convidou, e a gente percebeu que a gente é muito boa falando e que a gente tem muita coisa para falar. Então, essa ideia aconteceu e eu acho que as pessoas vão curtir muito escutar o que a gente tem para falar, né, Flávia? A palestra foi um sucesso, você esqueceu de mencionar isso. A palestra foi um sucesso, não foi? Não, realmente foi um sucesso, foi bem bacana. Eu lembro que a gente, quando terminada a palestra, falamos sobre o que um podcast hoje ele está agregando para os profissionais. E eu vejo que essa oportunidade que vocês estão dando, ela está sendo uma oportunidade de vanguarda no ramo aqui, nessa região da Barra da Tijuca, Recreio. Acredito eu até que no Rio de Janeiro. A loja dá uma expertise para a gente de estar fazendo a mesma coisa todo dia, claro, de forma diferente. Cada cliente é um cliente, cada profissional é um profissional. Um dia a gente está num apartamento, outro dia a gente está numa casa, um dia a gente está montando um green wall, outro dia a gente está decorando, botando os adornos, né? Sim. Fazendo ambientação. Então, assim, é muito dinâmico, mas a gente faz aquilo, né, todo dia. Então, todo dia a gente aprende um pouquinho, todo dia a gente tem uma novidade, alguma coisa para passar em termos de conhecimento, Legal. né? Ou seja, tem tudo para dar certo. Eu acho que essa ação que vocês estão fazendo aqui tem tudo para dar certo também. E é importante que vocês saibam, as meninas têm um Instagram bem bacana, elas expõem produtos. Os arquitetos que são parceiros, eles sempre estão lá. Fala pro pessoal, gente, qual é o Instagram para a galera seguir? Exato. O Instagram é @lojamobile, LOGGIA, mobile. E nós temos Facebook também. E a gente está aqui no Barra Plaza, na Barra da Tijuca, para todo mundo que quiser vir conhecer a loja. Excelente, muito legal. É só chegar mais. Muito bom. Então, a gente pensou no quê? Elas são, né, profissionais gabaritadas, experientes, como a gente falou, 17, 20 anos de mercado. Nós montamos alguns tópicos bem legais para conversar com elas, tirar dúvida e
a gente repete mais uma vez, o podcast é uma plataforma bem democrática. Qualquer um pode escutar, as pessoas podem assistir também no YouTube. Esse podcast vai estar lá disponibilizado pelo canal das meninas também, né? E nós separamos aqui algumas ideias bem bacanas que elas vão poder falar, tirar um pouco de dúvidas para o pessoal. Nós separamos aqui algumas bem bacanas. Comprar um carro ou morar bem? Morar bem. O que é morar bem? Não é comprar uma casa rica, um apartamento de luxo. É você ter um mínimo de conforto, bem-estar, estética para você morar. Muita gente prefere ter um carro importado de 300 mil reais e morar num apartamento que tem uma cama e um buffet. Pois é, mas olha só... O bem-estar, na verdade, ele se reflete em outras áreas da sua vida. Então, é importante você morar, você estar, né, num local organizado, aconchegante, com o mínimo de estética. Exatamente. A casa é o ninho da pessoa, é o ninho do ser humano, é o ninho do animal. É onde está tudo errado na rua, você volta para onde? Para a sua casa. Então, essa casa ela precisa de acolher. Ela precisa ser confortável, ela precisa ter um chuveiro bom, ela precisa ter um colchão bom, que é onde você recarrega as suas energias para no outro dia você seguir a vida. Então, ter uma casa bacana é fundamental para o bem-estar e para o viver bem. Muita gente não dá valor, mas quando começa a se dar certos luxos, que pensa que é luxo, mas não é, quando a pessoa começa a se dar esse direito, ela já não fica sem mais, Ou sabe? seja, a gente está falando de qualidade de vida, né? Exatamente. Sim, exatamente. Não adianta nada você andar com uma roupa bacana ou num carro caro e dentro da sua casa você não ter o conforto, aquela coisa gostosa, até para você descansar literalmente, né? O mental, comportamental, imagino que seja isso. Exatamente. O carro, ele estraga, né? Ele quebra. Ele deprecia, né? Você é assaltado, pode Sim. acontecer qualquer coisa. É melhor você andar de Uber, se você não tem grana para ter as duas coisas, e ter uma casa bacana, sabe? E como ela falou, não necessariamente rica, né? O luxo, na verdade, é o conforto, não o valor dos objetos que compõem a casa. Eu acho que nesse ponto, inclusive, Flávia, como você colocou, é que entra o profissional. Entra vocês. Exato, né? para entender qual é o orçamento do qual cliente. é o orçamento, entender o que às vezes pode ser caro para quem é leigo, não é tão caro assim quando tem um profissional que pode cuidar disso, né? Quando justifica, na verdade, o investimento, Exatamente. né? Essa questão de valores, ela varia muito entre as pessoas. Uma coisa que vale muito para mim, não tem tanto valor para você ou para o outro. Então, é uma coisa que precisa ser realmente pensada sobre. Né? Como é que você vive? Eu tenho uma cama que é um pouco desconfortável. Então, vamos trocar a cama. Minha casa não tem nada. Desde que eu me mudei, é uma casa alugada e não tem nada. Você pode ter móveis para casa alugada e depois se mudar e levar esses móveis. Tem móveis extensíveis, racks extensíveis que ficam pequenos, que ficam grandes. Tem móveis adaptáveis, componíveis, sofás modulares que você pode ter 3 módulos hoje, amanhã você pode ter 2, Bacana. ou ao contrário. E onde que se encontra esse tipo de... Na Loja Mobile. Já vou fazer o jabá aqui. Ligaram, né? Na Loja Mobile vocês podem encontrar. Ou seja, você não precisa necessariamente ser proprietário de um imóvel. Se você quer conforto, você muda muito por conta de viajar muito a trabalho, não tem uma residência fixa no local. Exatamente. Você tem essa preocupação. Até para quem tem um imóvel que aluga em Airbnb ou outras plataformas, tem que investir na beleza do imóvel e na funcionalidade. Então, você precisa ter um imóvel prático para limpeza, para manutenção, porque muita gente usa, né? Nem todo mundo tem o respeito pelas suas coisas que você gostaria que tivesse. E você tem que ter um imóvel bonito para que, ao acessar a plataforma, a pessoa se atraia. Se encante, né? Se encante pelaquela foto. E né? hoje a gente vê que os imóveis, hoje que estão sendo entregues pelas construtoras, eles estão buscando essa mistura da qualidade, o custo-benefício, enfim, de tudo um pouco, né? Normalmente, quando você aluga um imóvel, você está de férias, você quer ir para um lugar bonito, confortável, aconchegante, atraente. Acho que, em cima disso, inclusive, entra aqui o nosso segundo tópico. Mas esse outro tópico fica para o outro podcast, né? Fica para o outro podcast, com certeza, porque senão
mais uma vez aqui com as meninas, Priscila Boldrini e Flávia Manhães. Vamos falar sobre algo bem interessante que no último podcast que fizemos ficou para mim uma pequena dúvida. Eu acho que os nossos clientes, as pessoas que estão nos acompanhando devem ter também. Essa dúvida minha, acredito que seja deles, meninas. A diferença entre arquiteto, designer e engenheiro. Vocês conseguem me explicar, dar uma Sim, vamos lá. pincelada aí? O designer de interiores, ele é o profissional especializado em interiores. Então, ele faz a decoração, ele faz pequenas reformas que não tenham envolvimentos estruturais. O arquiteto, ele tem uma gama muito grande, além da arquitetura, o urbanismo também, né? É muito grande. É um leque imenso. O arquiteto, ele projeta os espaços, projeta prédios, projeta casas e também tem lá a sua parte de interiores. A faculdade não é tão focada nisso, mas tem cadeira para interiores e tem muito profissional que se especializa nisso quando sai da faculdade. Já o engenheiro civil, ele é responsável pela obra, por botar o imóvel em pé. Então, ele faz cálculo estrutural, ele entende de patologias de obra, ele é responsável, vamos lá, por botar a caixa em pé. Só que quem desenhou a caixa foi o arquiteto e o designer de interior vai fazer a decoração interna. Então, uma coisa complementa a outra, um profissional complementa o outro. E a Lodge entendeu? Mob, ele consegue atender os 3 profissionais ou é restrito para cada um deles? O engenheiro não Nem tanto, tanto, porque a gente não tem essa parte mais pesada de obra civil, né? Mas o arquiteto e o designer, com Mas certeza. se o engenheiro for lá comprar, vocês vão vender para ele. É óbvio. Óbvio. Isso é importante, Qualquer né? pessoa pode Pessoal, comprar olha na só, loja engenheiros, móvel. engenheiros podem comprar na Lodge Mob, não tem problema Engenheiros, nenhum. médicos, psicólogos. Exatamente. Psicólogos é bom, né? Porque só tem doido, então é bom. Agora ter eu psicólogo. pergunto para vocês, bacana, né, essa explicação. Fala, Flávia. Onde há uma intervenção um pouco maior no campo do design, ou o arquiteto vai estar presente ou o engenheiro para complementar, né? No momento em que você vai ter que fazer alguma intervenção de abertura de paredes, estrutural, que são de estrutura, né? mudar a parte elétrica, né? Mudança de pontos elétricos, Aham. enfim, você tem que necessariamente ter a presença de um arquiteto responsável Ou na seja, obra de uma ou um certa engenheiro. forma, todos conversam. Exatamente. Sim, sim. Existe uma coisa que se chama anotação de responsabilidade técnica, Uhum. que é emitido pelo CREA, que os engenheiros emitem, e a RRT, que é a responsabilidade técnica emitida pelos arquitetos. Isso tudo é registrado no conselho. Então, para qualquer obra no Rio de Janeiro, por lei, você é obrigado a ter um responsável técnico. Você não pode mexer na sua casa, com exceção de trocar piso e pintura, você não pode trocar uma tomada se você não tiver um responsável técnico assinando pelaquela mudança. E existe fiscalização para isso? Vocês que são da área, vocês sabem Pouca disso? fiscalização, pouca, infelizmente. Mas depois que aquele prédio no centro desabou, porque tiraram estruturas, aconteceu essa lei, e principalmente em prédios, os síndicos exigem, porque se o síndico não exigir, a responsabilidade civil cai em cima dele. Né? Então, há realmente essa exigência de um responsável técnico, e aí tem que ser arquiteto ou Entendi. engenheiro. Aí acabou aquela história de fazer obra com o seu Zé, né? O eu tenho um Zezinho- pedreiro ótimo o Zezinho, aqui. ele já não O serve seu mais, de uma Zé não certa serve forma. mais. Em cima disso que a gente está conversando aqui, qual é a orientação que vocês, como profissionais da área, vocês podem Nada passar? contra o seu Zé, tá? Qual é a orientação que vocês podem dar para o pessoal, para um futuro cliente? Porque eu acredito que vocês, independente da loja móvel, né, vocês tenham ainda alguns clientes que procurem vocês. Qual a orientação que a gente pode dar para o pessoal? É fundamental para qualquer obra, reforma,
qualquer coisa, contrate sempre um profissional, seja um engenheiro, um arquiteto, um designer, porque você vai economizar dinheiro. Escuta isso, gente, você vai economizar dinheiro. Vai economizar dinheiro, que você vai economizar, você vai comprar com as meninas na loja, entendeu? Exato. Agora, Só para completar, o profissional, ele enxerga um problema que o cliente leigo não enxerga. Ele sabe programar não só o projeto, mas programar tudo que vai dar errado e ele se antevém. Então, isso é muito importante. O cliente final, ele não enxerga e ele não dimensiona o tamanho do problema, entendeu? E como a gente escolhe esse profissional? Você tem que se identificar com o profissional, né? Você tem que, pelo menos, levantar o histórico. Se for principalmente um arquiteto ou um design que vai fazer a parte de interiores, né? Você tem que estar familiarizado com o estilo, com a pessoa que vai trabalhar para você. E a empatia mesmo pessoal, porque é um casamento. Você, em determinadas obras, você chega a ficar mais de ano com aquele profissional, entendeu? Isso então, é assim, tem que ser uma relação de confiança e tem que ser uma relação leve, fácil de levar. Porque O cliente, ele tem que ver o trabalho do profissional, ver se ele se identifica com aquele estilo e saber tudo de como vai ser, como é o projeto, quantas etapas tem, como ele trabalha, como ele vai apresentar isso. Ele tem que realmente trocar muita figurinha antes de contratar, porque a pior coisa que tem é você finalizar uma obra e falar, ai, não tem minha cara, tá com a cara do arquiteto. Eu é acho isso, que hoje entendeu? as redes sociais, elas prestam um bom serviço para todos nós, Exatamente. porque você consegue descobrir, identificar quem é Exato. o profissional, aonde ele trabalhou. As ferramentas também para você pesquisar sobre a empresa dele, se ele é uma empresa. Acredito eu até que pelo nome, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa acontecer, né? E você, através de um clique lá, a gente fala dar um Google, né? Fazendo merchan aí pro Google. Dá um Google lá, você consegue ver várias coisas aparecendo sobre várias informações sobre o profissional. Então, eu acho que é muito importante essa dica. É importante o cliente ser cliente e o arquiteto saber que ele está trabalhando para o cliente. Quer dizer, cada um na sua. Como é ser cliente, Flávia? Como é ser cliente, você está. No momento em que você contrata um profissional para comandar a tua obra, para fazer um projeto para você, você tem que estabelecer uma relação de confiança, né? Então, você tem que deixar também o arquiteto ou o designer trazer para você, apresentar para você quais são as melhores ideias, tá? Principalmente dentro do teu orçamento e das tuas necessidades, e você confiar nisso, porque tem muito cliente, por exemplo, que contrata um profissional, mas já chega com o desenho pronto. Eles querem fazer o trabalho. Ou então vira profissional e fala assim, é só um desenho aqui, ó. Rabisca aqui para mim. Eu vi no Pinterest, gente, vocês não viu nada no Pinterest, pelo amor de Deus. É uma referência, olha lá. Porque quem enlouqueceu o profissional fala assim, faz igual do Pinterest. Não é copia e cola. Quando você contrata um profissional, você confia no trabalho dele, você já viu o que ele fez, né? E você está dando liberdade de criação para ele. Você vai falar, olha, gosto de azul, não gosto de verde, quero assim, quero assado. Ele vai pegar aquela ideia toda, vai embaralhar e vai te dar um projeto. Não é um copia e cola, ele não é seu estagiário. E para ser copia e cola, você não precisa contratar profissional nenhum. Você vai lá realmente no Pinterest, pega o que mais te agradar e monta o quebra-cabeça. Te garanto que o resultado não vai ficar bom, não vai funcionar. Com esse mundo hoje de aplicativos, de ferramentas, realmente a pessoa, o leigo, vamos falar assim, né? A gente fala do leigo, que não tem o entendimento, que não tem a expertise, né? Ele acredita que aquilo, às vezes, é real, porque muitas das vezes não é. Eu já vi coisas do Pinterest que não existem. Que não funcionam. São impossíveis de funcionar. Que saem só bonitas na foto. Exatamente. Então, entra num campo até perigoso, porque eles podem achar, um cliente pode achar que ele não precisa procurar o profissional adequado,
ou que o profissional tem que fazer exatamente aquilo que ele está vendo, porque ele está pagando, né? A Exato. gente já escutou isso, eu já escutei Sim. no meu ramo que, não, eu estou pagando, tem que fazer do jeito que eu quero, né? Essas coisas meio É. mirabolantes. Eu já tive num apartamento decorado com um cliente que ele falou assim: eu quero igualzinho tá aqui. Eu falei: não vou fazer. Por quê? Eu falei: abre a porta do armário. O armário tinha 30 centímetros. Aham. Eu falei: querido, esse layout está errado. Não cabe nem um cabide Ou aí seja, dentro. não funciona. Não funciona. Então é muito Tava ali fácil. para ser bonito, mas não ia Exatamente. funcionar. É muito fácil o cliente chegar e falar: eu quero isso porque eu estou pagando, porque não sei. Não vai ter. Vai ter o que é possível, vai ter o que dá para ser feito. Ou então o cliente quer um sofá de 5 metros numa sala que mede 3. Não vai caber. Entendi. Você As pessoas falando se iludem, né? de apartamento modelo, esse final de semana eu tive num apartamento modelo de alto padrão, super Quer falar luxuoso. pra gente? Aonde foi? Não vamos meter Fala o malha nos endereço. outros, não vou falar, Só o não. local, Fica só. então. Na Barra da Tijuca. Na Barra da Pronto, Tijuca. foi na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Os entendedores entenderam. Você entrava no quarto, é um corredor, aonde de um lado tem a entrada do banheiro e a outra ficava o armário. E a primeira porta do armário era fake, porque o ar-condicionado ficava acima da porta. Não existe, né? Não existe Então, isso, assim, né? eu vejo que é bacana. Dentro do que nós estamos falando, o termo estética e funcionalidade Caminham juntos. Tem caminham que caminhar juntos? junto. Explica pra gente por que caminha junto, gente. Tem que caminhar junto. Eu Não não adianta entendo ser nada, bonito tá? e não Então, funcionar. E não adianta funcionar e ser horrível. Exatamente. Não adianta você usar uma cozinha todos os dias Ah, e ter uma bancada lisa sem barra americana, sem tira americana. Você vai ter a tua bancada escorrendo todos os dias. É lindo, é maravilhoso, mas não funciona. mas não funciona, né? Não funciona. Então, assim, o arquiteto precisa pensar, o designer precisa pensar na funcionalidade, não só na beleza. Principalmente cozinha, né? Porque as pessoas, elas querem ver bonito, mas elas não estão ali na cozinha todo dia. Eu penso muito aonde você vai posicionar uma torre de forno, ou onde você vai posicionar uma geladeira, porque você abre a porta, vai tirar alguma coisa grande da geladeira, vai tirar alguma coisa lá de trás, e não tem um apoio do lado. Entendeu? Tá lá a torre linda, maravilhosa, não tem um apoio para você tirar. Ou seja, algo que é estético, mas não Estético, funciona. mas não é funcional. Cozinha tem fluxo, né? Eu Sim. sei que o cliente não sabe disso, mas a cozinha ela tem um fluxo a ser seguido. Perto da porta tem que ter um espaço livre para você colocar as compras. Depois disso, você pode ter a pia, que tem que ter uma gaveta de talheres perto. O fogão não pode estar colado na geladeira, porque passa calor. Tem uma série de regras que o Priscila, cliente não Vou falar para conhece. você, teve uma loja que eu trabalhei, a última loja que eu trabalhei, teve um amigo meu que comprou armário comigo lá. Ele fez a cozinha, fez o apartamento inteiro, né? O nome dele é Daniel, amigo meu. Aham. Ele fez a cozinha dele, ficou um espetáculo. Ele foi nesses pequenos detalhes, assim. A esposa dele bem cuidadosa, né? Seu amigo cozinha? Não, ele não cozinha, não. Ele não gosta de cozinhar, não. Mas a cozinha dele ficou uma graça. Aham. Acho que ele pode pegar, inclusive, umas dicas com vocês aí, porque ficou bem bacana. Muito bom. Agora, gente, é bacana falar sobre isso, porque a gente recebe, né, no meu ramo, que é de móveis planejados, né? Inclusive, gente, eu estou aqui emprestado com as meninas, tá? Fazendo esse trabalho com elas, porque nós falamos sobre essa possibilidade e vislumbramos nisso uma maneira de conversar com todos vocês, tá? Então, hoje eu sou loja móvel, nesse momento eu sou loja móvel com as meninas. Tá bom, gente? Sigam elas no Instagram, tá? Olha só, é legal falar sobre isso porque esse meu cliente, por exemplo, o Daniel, ele é um cliente vida louca, né? E a gente às vezes sabe que esses clientes pedem tudo o que quer, enfim, tem que fazer o projeto do jeito que ele quer, e às vezes não escuta muito bem o que o design quer que funcione. Eu quero que vocês falem para mim, quando vocês recebem esse cliente, acredito até que na loja deve ter um cliente que aparece, que quer alguma coisa que nem existe no mercado. Eu acho que essa realmente tem que ser uma relação de confiança. E quando isso acontece, é a falta de confiança do cliente que contratou o profissional. Dependendo do estágio, tá? A gente demite o cliente também.
O cliente vida louca, ele está pronto para ser demitido. Você está demitido, cliente vida louca. Por quê? Primeiro, ele faz tudo sem projeto. Ele quer tirar viga, ele quer tirar pilar, porque ele quer um conceito aberto, e aí ele vai demolir o prédio, vai matar pessoas. Eu não vou atender esse cliente. Outra coisa, ele te contrata e ele não segue o projeto. Então, para que ele te contratou? Para que ele gastou dinheiro te pagando se ele não vai seguir o projeto? Gente, uma coisa é preferências. Gosto mais disso. Olha, não gostei do sofá vermelho que você botou. É conversado com o profissional. O profissional vai trocar. Vai botar o sofá bege que ele quer, ok. Não vou botar uma cor na casa de alguém que odeia aquela cor e vai conviver com aquilo. Exatamente. O projeto ele é feito a 4 mãos, ele é feito junto com o cliente, né? E aí você passa por todas as etapas do projeto, o cliente vai aprovando, aí no final ele compra o sofá bege, só que estava especificado o vermelho. Só que ele acha que ele só mudou a cor do sofá. Só que a cor do sofá está combinando com o tapete, que está combinando com o detalhe do quadro Volpe que ele tem em casa, que ele não vai trocar. Com a cortina, com a almofada. Então, tudo que foi especificado. Não é para trocar. Pede auxílio. Olha, não estou curtindo muito. O que a gente faz? O profissional vai saber guiar esse cliente para outra opção que caiba no projeto. Então, assim, o cliente vida louca, ele está pronto para ter um insucesso, ele está pronto para frustração, porque o projeto não vai ter um resultado bacana. E se ele não contratar um profissional, ele vai gastar mais, ele vai ficar refazendo coisas, e ele vai ter uma casa sem funcionalidade. Vai ter uma gaveta que abre em cima de uma porta, vai ter sempre um caco ali para ele arrastar. O que vocês estão querendo dizer? Dentro de uma ideia que a pessoa tem de vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, há necessidade de que ele procure um profissional. Esse profissional coloque para ele que para um projeto existem as etapas e vocês, no caso, né, que são os profissionais, vão explicar para o cliente, né, para esse cliente, como funciona, que existem as etapas, que os caminhos têm que ser traçados de maneira, inclusive, bem ordeira, né? Não se pode pular etapa nem nada. Como funciona? Por exemplo, o Eduardo quer contratar o serviço da Priscila Boldrini e da Flávia Manhães, porque o Eduardo comprou uma casa. Como que a gente faz? Primeiro eu tenho que entender para que você quer essa casa, qual é o uso que você vai dar para essa casa. Se é uma casa de campo, se você vai morar, com quantas pessoas, se você tem filhos, para entender como é que vai ser a dinâmica dessa casa. Se vai trabalhar em casa, se tem cachorro, se tem gato. Tudo é relevante. Família são, por isso que eu digo que assim, é um papo íntimo mesmo, né? Você entra na intimidade da pessoa. Exato. E aí eu vou visitar essa casa, ver em que condições essa casa está. Se essa casa tem filtração, se ela não tem. Qual é a estrutura dessa casa? Se ela é muito antiga, se ela é nova, se ela tem viga, se ela tem pilar, se ela é tijolo estrutural. Como é que a gente conseguiria mexer nessa casa? E já se cobra antes da visita ou é cobrado primeiro para fazer a visita? Depende. Tem profissionais que cobram a primeira visita, tem profissionais que não cobram, e tem profissionais que cobram e descontam depois se for contratado. Ah, bacana. E aí isso varia de cada um, né? E aí você vai lá entender e conhecer o imóvel. A partir daí você começa a desenvolver um projeto. Esse primeiro contato que você tem é um briefing, né? Onde o cliente tem que contar tudo para você e ele tem que ser honesto. Inclusive o valor que ele está disposto a investir. Exatamente, que é muito importante, é diferente o valor que o cliente quer investir do valor que ele tem na conta bancária. É diferente, ele pode ter 500 milhões e querer investir 100 mil. Isso precisa ser definido e exposto do cliente para o profissional, do profissional para o cliente. Ou seja, pessoal, nada de ficar fazendo fake news com arquiteto, com design de interiores, tá? É para dizer exatamente o que vocês querem e a capacidade financeira que vocês têm.
A partir das expectativas, a partir do momento que o cliente coloca as expectativas dele para a gente vai avaliar também se aquilo que ele pretende cabe dentro do orçamento, porque tem gente que faz o caminho inverso. Ele quer uma coisa de 1 milhão, só que ele só tem 200. Então, peraí, vamos chamar aqui a realidade. Ele está viajando, ele está lá longe. Mas às vezes ele não viaja de propósito, não viaja por falta de entendimento, de conhecimento, entendeu? Por isso que vocês entram no jogo, por isso que é importante falar de dinheiro, é uma coisa que às vezes pode parecer tabu, tão constrangedora, tabu. Exatamente. Mas você precisa saber para você desenvolver um trabalho compatível com a realidade, com a expectativa. Com isso aqui que vocês vão trabalhar. Exato. E tem também profissional que sabe que vai gostar muito mais do que o cliente tem e fala assim, não, vai dar, só para não perder o projeto. Isso é mau caratismo. Ou entendeu? Seja, chega lá no final, já não tem mais nada. O cliente se frustra, porque ele se afoga antes de atravessar o canal, né? Entendi. E dentro disso, desse papo que a gente está batendo sobre trazer o cliente para a realidade, como é que vocês conseguem montar dentro disso uma produção para que ela se torne importante? Qual a importância da produção de um projeto para o cliente final que está lá contratando vocês? A produção que você fala, a ambientação, o momento final? Não. A produção de todo o programa para poder fazer uma obra, partir para a decoração, trazer a questão dos móveis planejados, da decoração com móveis soltos. Todo projeto desenvolvido ele tem um escopo. Né? Você, de acordo com a necessidade exposta pelo cliente, você vai desenvolver o escopo. E, junto com a conversa constrangedora ou de tabu a respeito de grana, né? de orçamento, você vai ter que adequar aquele orçamento ao escopo que você tem para desenvolver. Então, cada etapa ela tem que ser pensada em valores para caber dentro do orçamento geral. Exatamente. Só para você ter uma ideia, o projeto ele é feito de layout, que é a planta baixa, você olhando de cima como é que acontecem aqueles espaços. Você tem o anteprojeto, que são as perspectivas, que hoje em dia o povo está fazendo cada vez melhor, vídeos, para o cliente se ver dentro daquele espaço, e aí é a hora de mudar. Aí é a hora de mudar um acabamento, um móvel, alguma coisa, porque você ainda não gastou dinheiro. O projeto está sendo desenvolvido. A hora de você experimentar ele, eu não gostei dessa parede verde, eu quero ela roxa. Aí o profissional vai lá, muda, experimenta. Esse é o momento que o cliente tem de ficar indeciso e mudar. É agora, no anteprojeto. Quando ele aprova essa etapa, vai-se para o projeto executivo, onde vai ser detalhado tudo aquilo que está no projeto. Aí entram todas as plantas. Iluminação, elétrica, hidráulica, paginação de piso, paginação de parede. O que muita gente acha que é uma idiotice, paginação é para você não ficar com um caco de piso na porta de entrada. A gente esconde os cacos para debaixo de algum armário. Isso tudo é pensado, né? Mudei o revestimento porque estava R$1 mais barato. O tamanho é diferente? Vai dar caco em outro lugar. Por isso que eu estou te falando, não é para ser mudado. Caco, né, gente? Se não for mudado, porque você chegou lá na hora na loja para comprar, por um acaso o piso está em falta, a reposição vai demorar muito tempo, peraí. Deixa eu falar com um profissional que está acompanhando aqui meu projeto para ver quais são as opções que a gente tem. Olha, eu tenho piso desse tamanho. Às vezes a gente tem que refazer, mas a gente vai refazer uma coisa para dar certo. Não vai pegar, então compra qualquer um. Qualquer um não precisa da gente, né? Entendi. Exatamente. Para você ter ideia do nível de detalhamento que a gente pensa, né? Então, depois que esse projeto executivo é feito, ele vai para o orçamento final, né, de obra,
E aí, Onde se empenha muito tempo. muito tempo, os orçamentos, inclusive, eles precisam ser cobrados para ser feito, porque fazer um orçamento detalhado de uma obra são dias de trabalho, dias, e isso tem que ser pago pelo cliente, óbvio, porque isso é tempo de trabalho do profissional. Ah, eu não quero orçamento? Ok, arrisca. Pode dar 100 mil, pode dar 500. E o orçamento não é só o tempo que se perde para pedir, né, para construir lá o orçamento para mandar para a loja. Quando volta, você tem que conferir, né? Tem que conferir, porque vem errado sempre. Sim. E outra coisa, a gente montou a loja, voltando ao que eu já tinha falado, a gente montou a loja exatamente para dar conta disso, orçamento. Porque a gente, antigamente, quando era arquiteta, pedia orçamento e não vinha. Pedia orçamento e não... Falei, vamos montar uma loja que manda orçamento. Vou montar uma loja que atenda a gente. Vou montar uma loja que eu pedi uma coisa aqui, daqui a pouco eu quero estar na minha mão. Não quero ficar esperando dias para ter um orçamento. E aí, depois disso, vai para a obra propriamente dita, que aí você pode ter a equipe de obra do profissional ou ela te indica uma equipe de um engenheiro, uma empreiteira, enfim. E aí a obra realmente começa. Então, vamos colocar casa comprada, arquitetos contratados, Ou designers. ou designers, toda a parte de obra feita, casa pronta na parte de estrutura, tudo bonitinho lá. Vamos partir para os móveis soltos. Vocês também dão essa assessoria? O arquiteto pode dar essa assessoria, o designer de interiores pode dar essa assessoria? Ele tem que dar. Ele tem que dar. Ele pode e deve. Por quê? Porque também faz parte do projeto. Um layout, ele foi pensado com móveis na escala certa, apropriada para dentro daquele espaço, entendeu? Ele vai conversar com o tapete, com a cortina, com tudo. Às vezes o cliente já tem uma peça que ele trouxe de outro imóvel, bacana, de design. Então, assim, tudo é pensado a partir de um ponto, a partir de um contexto. Então, é importante e faz parte da etapa de projeto. E os móveis planejados também precisam ser escolhidos nessa etapa. Por quê? Sabendo a posição deles, você bota a tomada atrás do micro-ondas, você bota outra atrás da geladeira, você sabe a posição que eles vão ficar, e aí você consegue programar toda a elétrica, hidráulica e função disso. Você falou algo muito interessante agora, Priscila, que eu ia entrar no assunto um pouquinho depois, mas como você tocou no assunto, eu vou te fazer uma pergunta. Dentro do ramo, né, que vocês acabam tendo que conversar, que é o ramo de móveis planejados, como vocês que são os profissionais, como vocês conseguem fazer essa comparação para o cliente que contratou vocês para especificar numa loja de planejado? Como é a comparação? O que vocês utilizam? Qual é a técnica? Para comparar o orçamento? Para comparar o orçamento e a loja em si, né? Porque a gente sabe que tudo tem o bom, tem o mais ou menos e tem o ruim. Tem um arquiteto bom, mais ou menos ruim, tem um engenheiro bom, é tudo igual. E tem lojas também que são boas, que são medianas e que são ruins. Como é que a gente consegue? Primeira coisa o arquiteto ele tem que saber e entender a diferença de níveis de loja. E o que eu estou falando de nível? Eu estou falando de material, acabamento, montagem. Então, a gente tem lojas nível A, nível B, nível C e nível cruz credo, não quero nem passar na porta. É aquela que assim, gente, ó, ela está querendo dizer assim, fuja desse perigo, que esse perigo é um perigo real. Exatamente. Você pode comprar lá o planejado e chegar lá no mês que vem e ter só o cadeadinho lá na porta e mais ninguém lá. Só fazendo aqui um ponto de partida, para você comparar, é necessário que você desenvolva o projeto e sente com cada loja que vá concorrer para que todas elas tenham o mesmo projeto. Porque tem muito arquiteto também que pega a planta do layout e dá para a loja e cada especificador de cada loja vai desenvolver um projeto. Como é que você vai comparar preço? Aonde tem porta, na outra só botou gaveta? Você não consegue comparar. Já aconteceu de vocês pedirem um projeto, irem na loja e não ter nada daquilo que vocês pediram? Não. O que acontece? Eu, Priscila, não gosto e não fico comparando preço de loja em loja, tá? Eu entendo qual é
o nível de loja que o cliente pode ter e eu encaminho ele para aquela determinada loja. Ah, como é que você escolhe a loja? Porque eu já tenho referências de outros amigos, ou porque eu já faço lá sempre, ou porque eu conheço o trabalho daquela montagem. Geralmente eu gosto de conhecer o dono da loja. Eu gosto muito de falar com o dono. Pegar o histórico Pegar o histórico. loja. E aí eu indico para o cliente, olha, vou orçar seus planejados na loja X, porque eu acho que você pode pagar e tá ok. E aí eu só orço ali, porque é a loja de confiança. Não adianta eu ficar orçando em 3, 4 lojas que eu não tenho referência, porque o produto é diferente, a montagem é diferente, a montagem faz muita diferença. Pode Mas ter se o cliente produto... pedir uma comparação, o Se o importante é que cliente seja o pedir, mesmo ok. projeto, né? Ok, sim, tem que ser o mesmo. E isso é muito difícil, porque numa loja o cara bota um escorredor, na outra loja ele não bota, isso já muda o preço. Em uma loja a ferragem é uma, lá E vocês a outra é acompanham o outra. cliente ou vocês só entregam o projeto? Não, a gente acompanha. A gente é É boazinha. que eu tenho um A gente casal. acompanhava, né? É. Que hoje em dia a Eu gente tenho só um vive casal de amigos, da loja. Eu tenho É. um casal de amigos que comprou móveis comigo um tempo atrás, que eles não contrataram arquiteto, né? Uhum. E eles começaram a correr Casal de loja. amigos é o Daniel? É o Daniel, por Ah, acaso. o Daniel. sei. Ele começou 7h30 Queria da conhecer manhã esse com a Daniel. esposa dele e terminaram 3 horas da manhã numa loja. 3 horas da manhã. Rodaram todas as lojas do Recreio, Barra, Casa 3 horas da Shopping. manhã ele tem que pagar em dobro, né? Porque não é Quase possível. isso. E ainda me levou um processo lá da loja. Mas é bacana, terminaram comprando os armários. Os tão sonhados móveis planejados dele. Entendi. Cliente maravilhoso, não Mas quero eu não, acho obrigada. que eles iam gostar de conhecer vocês naquela época, que eles não iam dar essa correria toda, sabia? Nós somos muito práticas, a gente não tem mimimi. Então, quando a gente atendia cliente, a gente já direcionava o cliente, porque o cliente solto, ele fica muito perdido. E ele acha que a Italínia é a mesma coisa que a Ornari. Não é, são níveis diferentes de imóveis. Sem falar né? mal de uma nem de outra. Nem de outra. Cada São uma é para públicos diferentes, São né? públicos diferentes, são materiais Materiais diferentes. diferentes, exato. Então, assim, tem que ter realmente um direcionamento e tem que realmente orçar, já que é para pesquisar, compara laranja com laranja, não compara laranja com tangerina, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quer dizer, Eu acho isso muito importante. Muitas das vezes o profissional ele ajuda o cliente a se posicionar também no mercado, né? Exato. Para que ele possa Exato. entender que eu vou na loja padrão AA e eu gostei muito daquele projeto e chego lá na C com um projeto idêntico. Exato. O cliente Enfim. de arquitetura, quando ele finaliza lá a obra, quando ele está com a casa pronta, ele fez um curso rápido, né? Ele aprendeu muita coisa, né? E outra coisa também importante é a marca não é a loja. Existem marcas muito importante você boas falar isso, Priscila. com lojas Pessoal, ruins. Peraí, para tudo. Para. Olha só, olhem para a Priscila, que ela vai dizer para vocês exatamente o que o mercado explica muitas das vezes para o cliente. Fala, Priscila. Olhando aqui na lente da verdade, a marca não é a loja. Muitas vezes a marca é muito boa e a loja que está vendendo é muito ruim. Ruim como? A montagem é ruim, a venda é ruim, o pós-venda é ruim, o lojista é ruim, dá problema, você não consegue resolver. Então, assim, tem que encontrar uma boa marca e um bom lojista. Um bom Isso faz franqueado, toda a diferença. Existem lojas e lojas, seja de planejado, seja loja de móvel Sim. solto, enfim, eu acho que isso até no mercado geral. Você chega muitas das vezes numa loja, o camarada, eu ia falar do meu amigo, mas eu não vou mencionar ele dessa vez não. Eu tenho um amigo... Coitado. Tadinho dele. Quando você chega para negociar, aí tem aquele desconto mirabolante, né? Aí eu costumo Isso dizer, me mata. Então, tem um desconto real, tem um desconto lá fictício para o cliente ser feito de bobo, né? Às vezes o cara te diz assim, não, mas isso aqui é porque o meu frete... Começam a se falar muitas coisas e o cliente, em muitas situações, por ser leigo, e outros até por não ter mesmo a paciência de me dá aqui que eu quero ver a taxa, eu quero saber de onde, porque onde vem, eu vou calcular o frete, que no Rio é um, no Sul é outro. Só te interrompendo, você acredita em 50% de desconto? Claro que não.
Mas o cliente gosta disso. Ele gosta de ser enganado, né? Porque isso não existe. Gente, isso não Isso não existe. existe. Isso não Eu vou existe. falar para vocês que o cliente gosta. Ele gosta de ser enganado. O brasileiro Quando gosta você de ser lança lá um enganado. 45%, o teu telefone não para de tocar. Exatamente. Eu tenho um amigo. Mas, ó, não é real, tá? A gente que conhece os bastidores, esse desconto não é real. Não tem como, a conta não fecha. Se você tem essa caneca aqui, maravilhosa, da Loja Mobile, ela custa R$10. Vai cair E eu água estou aí. vendendo ela por Qual, R$5. Essa daqui, essa daqui. Ah, tá. E eu estou vendendo ela Mostrando. por R$5. Eu estou trocando figurinha, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Como isso é verdade? Agora, se eu te disser que ela custa R$20 e eu estou vendendo ela por 10, ok, eu estou tendo lucro. Só que eu estava te roubando antes, te cobrando 20. Então, entenda, não existe desconto de 50%, 70%. Isso No não comércio existe. não há milagre. Não tem milagre, a conta não fecha. O preço ele é composto de custo de produção, frete da fábrica para a loja e muitas vezes frete da loja para sua casa. Por quê? O diesel está caríssimo. Não tem como não repassar. Está fazendo uma Não tem diferença como muito repassar grande. esse Tem custo. comissão do vendedor, Tem né? comissão do Sim. vendedor, tem imposto. A taxa de imposto é diferente quando a gente compra alguma coisa em São Paulo e vem para o Rio, é diferente de quando a gente compra alguma coisa no Sul e vem para o Rio. Muitas vezes tem a querida substituição tributária, que é um absurdo, de iluminação é um absurdo. Então, assim, o preço ele é composto pelo custo do produto, impostos, custos de frete, custos de cartão de crédito, custo de nota fiscal. Você tem que colocar e calcular o custo disso tudo. Então, assim, o valor ele tem que ser um valor justo. O que é o valor? O valor é o que você leva junto com esse produto. Um atendimento bom, uma assessoria boa, Um pós-venda bacana. um pós-venda bacana. Isso tudo constitui o valor, né, Sim. daquele O produto. valor agregado do produto. Exatamente. Não adianta você dizer, meu preço é muito melhor, meu preço é muito melhor. Eu dou 50%, 70%. Não existe, Te dou isso é te mentira. dou aquilo. Se você levar Tudo pela metade do Tem um dobro, amigo, sabe? Tem um Aquela amigo coisa. que quase foi enganado, né? Um amigo meu, que falaram para ele assim, vem comprar aqui comigo que eu te dou o banheiro. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim, cara, pode correr então, porque ninguém dá nada para ninguém. Você tá pagando esse banheiro em algum lugar Não, desses outros armários aí. Claro, é óbvio. Como é que a pessoa vai pegar um gabinete, sei lá, 4, 5 mil reais e te dá? Exatamente. Alguém te dá uma moto? Ninguém Vou falar me dá assim, nada. você quer uma moto, Eduardo? Ninguém me Eu tô dá te dando nenhuma uma moto. Compre um carro e ganhe uma moto. Compra o carro e ganha uma moto. Ninguém me dá nem uma bala Juquinha ultimamente. Pois é. Meninas, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Essa caneca que mostrou bacana, né, gente? Vocês gostaram? Será que a gente consegue a caneca lá na loja? Olha, na verdade, essa caneca vai ser para os convidados do Sério? nosso podcast. Se alguém for lá comprar e falar que viu a caneca bonita, exclusiva. Podemos pensar em alguma isso é uma- coisa. Olha, bacana, hein? Olha aí, gente. Vou levar pro coração. Olha aí, gente. Ó, procura as meninas no shopping Barra Plaza. Onde, meninas? Na Avenida Ayrton Senna, 1850, loja 114. E115. Esse tem Dá um 15. pulinho Esse é lá. 126. E126. Então, por lá. Gente, olha só, tá sendo bacana pra caramba. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, tá, gente? Vamos dar uma pausa que a gente vai tomar uma água para falar sobre mais assuntos, tá bom? É isso aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando lá no início da casa, eu dei um exemplo. Comprei uma casa e vamos por etapas. Aí chamei lá o arquiteto, aí o arquiteto está me dando assessoria, aí entrou na fase dos móveis planejados, depois na fase de toda a produção de decoração e tal. Digamos que eu gosto muito de tapetes, né? Que é algo que eu vejo pouco hoje em dia, inclusive nas casas, nos apartamentos. Como que vocês conseguem ambientar uma casa, ou um apartamento, ou enfim, um pequeno loft com tapetes, por exemplo? Está lançado aí. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte: Qual é foi a criado função, um né? mito, Sim. um mito, uma história fantástica que ninguém pode ter tapete em casa porque é alérgico, Porque é alérgico. por causa do pet, Eu por causa tenho do um amigo- filho. Não. Mentira. Você tem um amigo? Mentira. Vai, fala,
Então, se o seu amigo falar assim, eu não posso ter tapete que eu tenho cachorro. Desse jeito aí, ele tomou a corte. Entendeu? O que acontece? Temos tapetes específicos para cada área. Olha que bacana. Existem tapetes de PVC e de corda náutica que podem ficar dentro de casa com pets, Mas, com crianças. primeiro de tudo, qual é a função do tapete dentro de uma casa? A função do tapete é determinar o espaço que ele ocupa, ou seja, você pode demarcar o tapete para uma sala de estar, demarcar o tapete para uma sala de jantar. Isso é uma das funções. A segunda é conforto estético, conforto sensorial, é você poder pisar num tapete, não pisar num chão frio, por exemplo. É você tornar o ambiente mais acolhedor. Ele ajuda até na acústica, né? Ele ajuda na acústica. Interessante. Então, assim, existem 1 milhão de funções Eu posso para o quebrar tapete. um copo ou quebrar um prato no tapete que não vai fazer o barulho se como estivesse caindo no chão? Não, você tem uma família italiana que fala muito. Se você cobre a tua sala de tapete, provavelmente o som que vai para o apartamento de baixo é muito menor. Vai Isso pro vizinho abafar. fofoqueiro é ruim. Agora, você voltando ao assunto, vou quebrar um copo e um tapete. Não, você vai ser expulso de casa. Boa, né? Não vai quebrar copo e prato num tapete. Mas não é que faz acontece isso. um É acidente você que vai limpar? no Fla-Flu lá. Se você quebrar o copo num tapete de PVC, você vai tirar ele da sala, vai levar ele para a varanda, vai jogar um balde de água e está resolvido. Olha a funcionalidade do Exatamente. tapete de PVC, gente. O tapete de PVC é feito para trazer praticidade. Você lava na varanda, você joga uma água e É ele bom está pro limpo. pet? Pro pet, quem tem pet É em bom casa? pro pet, é bom pro alérgico. E hoje em dia tem tramas tão lindas que você, na verdade, ao pisar, nem você sente que é de PVC. É, né? você não diz, olhando assim, você não fala que é E nem pisando. e nem pisando. Tem na loja mobile? Tem na loja móvel. Tem na Aonde loja que mobile. fica a loja mobile? Uma curiosidade, tapete também pode ser usado com combinação, com sobreposição, né? Também pode. Uma coisa que muita gente não se tocou ainda, e a gente faz muito, é sobreposição de tapete, patchwork de tapete. Às vezes você tem um espaço que você não consegue botar um tapete inteiro porque tem uma passagem ali, porque tem um móvel. Então você bota um tapete menor e um tapete maior sobreposto, descasado. E aí você combina alguns tons, algumas tramas, e o efeito fica sensacional. Sensacional. E você resolve o problema do recorte. Né? Exato. Eu imagino que o pessoal deve estar muito curioso, porque vocês estão falando, né? A experiência que vocês têm. Próximo podcast, gente, eu prometo que a gente vai colocar imagens para a gente mostrar como é que ficam as decorações dos ambientes, tipo os tapetes e coisa e tal. Vou até aproveitar e perguntar para elas o seguinte: falamos dos tapetes, não foi? Eu gosto muito de quadro. Eu, Eduardo, gosto muito de quadro, gosto de decorar. Inclusive, a minha casa ela tem quadros bem bacanas. Numa casa, num apartamento, uma casa, por exemplo, ampla, né? A gente sabe que é bem maior que um apartamento, dependendo da metragem quadrada. Como eu posso decorar sem ficar cafona? Um apartamento, por exemplo, pequeno. Porque eu acredito que numa casa você pode abusar um pouco mais de quadros por conta do tamanho, casas amplas e tal. Podem me corrigir se eu estiver errado, tá, gente? Se não tiver nada a ver. Mas digamos que num apartamento pequeno, um apartamento de um quarto ou um apartamento de conceito aberto, como é que eu posso utilizar? O segredo não está na quantidade. Sim. Está nos tamanhos, está nas proporções. Nas proporções. Exatamente. Exato. Mesmo que a pessoa goste muito de quadro, não quero encher de quadro, e daí? Você pode, por exemplo, encher de quadro um corredor. Não tem problema nenhum você botar milhares de quadros num corredor, que é uma área de passagem. E aí vira uma área de exposição. Ok. Uma galeria. Né? Uma galeria. Né? Tudo vai depender do estilo da sua casa e da proporção. Por exemplo, você pode ter em cima de um sofá pequeno 6 quadros, mas aí vai depender da proporção, vai depender da moldura. Se a sua parede é branca e você usa uma moldura branca, a composição fica mais leve. Se a sua parede é branca e você usa uma moldura preta, o contraste é maior, dá uma pesada maior. Aí você avalia isso em relação,
por exemplo, a altura do encosto do seu sofá, o pé direito que você tem. É uma série de Mas detalhes que você leva em vai existir consideração. uma diferença, por exemplo, para casas, quadros de um estilo A, para apartamentos. Não tem isso, não tem existe. isso. Por exemplo, os quadros abstratos você pode usar em casas, apartamentos, escritórios, até se quiser na tua tumba a gente pode Entendi. botar Se um eu for quadro na loja abstrato. Mobile, por exemplo, lá vocês vão me dar a opção de quadros Sim. para variados, né? Eu Exato. escolho, pode ser que tenha na loja, pode ser que não. As Sim. composições têm que conversar entre si, Aham. não só por assuntos, mas em relação às molduras, tá? E você realmente. E os tamanhos, o que vai determinar são o pé direito, o tamanho da parede, enfim, a quantidade não é importante. O que é importante é a proporção, é o olhar. Isso. A gente trabalha com quadros de telas pintadas, acrílica, óleo, inclusive com um artista que pinta sob medida para a gente. Então, se você tem um tamanho específico, quer uma cor específica, ele pinta. A gente tem quadros de fotos. A gente tem algumas fábricas muito famosas que fazem quadros para nós também. A gente tem quadros em Canva, que é uma tela, né? Uma impressão em tela. A gente tem quadros impressos em tecido, que são ótimos para tirar foto, porque não tem reflexo. A gente tem uma série de quadros, todos os estilos. Bacana, então, E a gente tem também vários artistas associados a nós, que a gente está sempre olhando esse acervo deles. Estão vinculados à loja Mobile, é isso? Não só a nós, mas que a gente tem acesso a eles. Então, o cliente vem, eu quero um quadro modernista, assim, assado. Eu procuro esse artista e vejo qual é o acervo dele. E aí a gente consegue fornecer para o cliente específico, entendeu? Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, a gente está partindo por tapetes, falamos de quadro. Eu ainda tenho lá a minha casa, quero deixá-la bem bonita, ou meu apartamento. Eu já quero ir na sua casa, Eduardo. Pô, você vai gostar muito, porque, gente, a loja Mobile vai deixar ela com... Porque a tela em branco, né? Não tem nada. Ele anda num carro maravilhoso, mas a casa dele tem uma almofada e um colchonete. Bem isso. Daquele azul, do barquinho, sabe? Aqueles colchonetes azuis. Elas ficam brincando comigo porque eu amo meu carro. Eu tenho um caso de amor com o meu carro. Então, meninas, vamos lá. A gente tá falando sobre decoração, produção. A gente viu que na loja Mobile a gente consegue ter toda essa gama de produtos para que vocês possam ajudar o cliente, o arquiteto que tem o seu cliente, o designer de interiores, procurar a loja Mobile, porque lá vocês vão conseguir entregar para os profissionais uma variedade enorme, né? Então, falando da casa lá, como a gente estava conversando, uma questão que às vezes pega, como você falou, Priscila, para quem é alérgico, tem um mito de que cortina para quem é alérgico não pode, não pode ter cortina porque eu sou alérgico e acumula poeira, né? E, enfim, a gente escuta essas coisas. Eu posso escolher um tipo de cortina específica? Existe realmente essa questão de se preocupar por conta de alergia ou não? Há uma diferença porque é casa, ou porque é apartamento, ou porque é um apartamento pequeno? Deixa eu falar uma coisa que é assim, a dica mais preciosa que eu posso falar na vida. Mantenha a limpeza de tudo com aspirador. Mantenha limpo, não deixe ficar sujo para limpar. Então, se você mantiver o seu sofá aspirado, o seu tapete aspirado, o seu green wall aspirado, não tem alergia. Vai estar sempre limpo. O segredo é manter tudo limpo. Não é esperar sujar, ficar aquela coisa horrorosa, que depois vai precisar de uma lavagem, uma limpeza mais pesada, aí começa a danificar um tecido, começa a estragar alguma coisa. Então, manter limpo e aspirado é fundamental. Tapete, principalmente. Tapete não pode ser varrido. Tapete precisa ser aspirado. Se você passa vassoura no tapete, você destrói a fibra. A poeira sobe. A poeira sobe, tapete, né? Exatamente. E você destrói a fibra. Tapete tem que ser aspirado. Cortina, a mesma coisa. O que você pode optar é por tecidos mais leves, que você
lave com mais frequência. Então, uma cortina de voal, uma cortina mais que não seja um linho, por exemplo, Uma gazezinha fininha, uma né? gaze fina, você tira e lava com mais constância, entendeu? Mas mantenha sempre aspirada a E cortina. como eu escolho a cortina baseado na decoração? Eu quero um ambiente que seja integrado e eu preciso escolher a cortina tal. Como vocês assessoram o cliente para que ele escolha em cada ambiente a cortina certa, a cortina adequada? Faz uma pergunta para Flávia. Cortina até a metade da janela pode? Eu quero matar. Aí eu sabia que ela ia falar isso. Eu tenho ódio. Ela Eu quer tenho matar. ódio de quem usa cortina até a metade. Cortina Assim, até a metade. Parece que faltou dinheiro. Bateu o Tipo chão, assim, era né? uma cortina só para sala e cortou no meio para botar no quarto a outra. Gente, se você tem essa cortina na sua casa, você já tem um pé pro inferno. Pode desistir, tira essa cortina, manda emendar. Se você está sem Eu grana, tenho um amigo. manda emendar, porque realmente faz tenho um uma amigo. barra diferenciada, porque não dá, gente. Não dá. Até a metade é só persiana. Cortina de tecido não tem Nunca. como. Nunca. Fica horrível. Horrível, horrível, horrível. Ah, mas Cortina se tem o tecido é buraco sempre- do ar-condicionado embaixo da janela, então não usa cortina. Ou você passa, né? Fecha tudo e não liga o ar-condicionado, ou você usa persiana. Usa uma persianinha, uma rolozinha que você É. vem ali até Até a o altura. ar-condicionado maravilhoso. Depois você recolhe, lindo. Exato. Mas aquela cortina de tecido de ondas até a metade, gente, não. É triste. Ela tem que ir até o piso e ela tem que arrastar levemente. De leve. Ela não pode nem arrastar muito, porque senão suja, nem é ficar um inferno. pescando, né? Nem E ficar nem cotó. ficar cotó. Isso é a primeira regra, tá? E aí você precisa escolher entre persiana, quais tipos de persiana. Persiana vertical, gente, também não, já deu, É para né? botar fogo, né? Pelo amor de É Deus, para já deu. incendiar. Isso é coisa de escritório de advogado velho, é muito feio também, É feio, né? aquela A vertical, aquilo é correntinha. horrível, Nossa. correntinha, aquilo embola, é uma desgraça. É uma desgraça. Ah, e tem que saber também para que se presta a cortina, né? Se é para um quarto, precisa de blackout. Isso tudo tem que levar em consideração, não só a A estética. escolha é bem complexa, porque você tem que entender para que ambiente é a insolação daquele espaço. Existem hoje milhares de modelos, milhares de telas, de tramas. Na loja móvel eu encontro cortina? Não, você não encontra, mas a gente indica. Vocês indicam bons A gente profissionais indica que bons fazem sob profissionais. medida. É melhor comprar pronto ou sob medida? Sempre sob Sempre medida. sob Sempre medida. sob medida, É. né? Sempre Para não sob cair medida. na história do meia cortina. Ah, pelo amor de Deus. Legal. Não Então, assim, é bacana para vocês verem uma coisa. Aliás, várias coisas. As meninas, elas estão dando várias dicas que eu tenho certeza, muitos de nós, eu inclusive, estou aprendendo muito aqui com elas hoje. É muito importante conversar com um profissional. Então, gente, aproveita essa iniciativa do podcast, porque para elas está sendo importante conversar com vocês e para a gente está sendo importante também, porque a gente acaba aprendendo, né? E tirando uma lição bacana disso. Facilita para todo mundo, tá? Para o arquiteto, para o designer, para o cliente final. Enfim, Usem e abusem. Loja móvel. Usem e abusem da Usem e loja abusem da móvel. loja móvel, que fica onde? Na Avenida Ayrton Senna, 1850. Caraca, essas meninas são terríveis. Perguntar para vocês uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu participei do Morar Mais em 2019. Aliás, a loja móvel é patrocinadora do Morar Mais em Oficial. 2022. Que bacana, hein, Morar Mais. Tiraram onda, hein? Eu sei que até hoje meu telefone toca com algumas colegas me pedindo: Eduardo, você conhece as meninas lá da loja móvel? Vê se elas podem dar um apoio lá pra gente. Eu falei assim, gente, as meninas, elas têm fila de pessoas pedindo apoio delas. Mas elas vão dar uma moral, elas vão aparecer lá no stand de vocês, podem ter certeza, no espaço, tá bom? Podem cobrar. A gente queria atender todo mundo, mas não dá, né? a gente tem que ter um acervo infinito, não tem como. Exatamente. Mas quem pegou, pegou. Quem não pegou, espera o próximo, tá? E entra na fila, hein, que elas são muito solicitadas. Eu vou falar para vocês uma história bacana. Em 2019 eu participei do Morar Mais e eu acredito em vocês ou não, eu conhecia plantas artificiais até aquele dia.
Porque eu cheguei nos ambientes e eu vi, né, a decoração com plantas. Eu falei assim, gente, essas plantas são lindas, são muito bem cultivadas, né? Tava dando uma desperta, sendo uma otária, sem saber, porque eu tava achando que eram plantas verdadeiras, né? Tamanha a realidade, cara, muito bonitas. Enfim, e eu percebo, depois, eu gostei muito, achei muito bacana, comprei para minha casa, né? Minha mãe brigou comigo, mas eu comprei, porque eu falei, mãe, não estraga, deixa de ser boba, só lá tirar a poeirinha. Enfim, então eu vejo que tem uma certa polêmica. Tem algumas pessoas que acham muito legal, tem outro grupo que não acha bacana porque não pega no natural, enfim, fala que não tem a realidade, porque a planta, você conversa com a planta, que é um ser vivo, enfim, entram várias questões, né? Então, como vocês lidam com essa situação na hora de decorar? O cliente chega a pedir para vocês, olha, eu não quero uma planta artificial, eu quero planta natural. Pode ser as duas, mas cada uma num ambiente específico. Ou então eu não tenho tempo, tem que ser tudo artificial mesmo, porque é muito bonito. O que chega até nós chega de todos os tipos, né? Todo tipo de cliente. A gente só trabalha com plantas permanentes e não plantas artificiais. E plantas preservadas. Permanentes e preservadas. Por quê? Aqui na loja a gente não tem insolação natural e a gente tem uma diferença de temperatura muito grande, ou está muito frio ou está muito calor. E a gente não abre aos finais de semana. A gente não abre aos finais de semana. Então não tem planta natural que sobreviva a essa diferença toda. Então se o cliente mora numa casa com pouca insolação ou quer ter planta num corredor de apartamento, vai ter que ser planta permanente ou preservada, não tem outro tipo, porque vai morrer. Ou se o cliente não está a fim de cuidar, né, não tem essa habilidade, enfim. Ou não tem tempo. Ou não tem tempo, não dá para ser planta natural. Eu sou a louca das plantas e eu amo planta, tanto natural quanto permanentes ou preservadas. A diferença é qual? A planta preservada, ela é uma planta como esse green wall aqui atrás, ela é uma planta que já foi uma planta natural e que ela foi desidratada e tratada. Então, é uma planta preservada. E a planta permanente é essa planta como esse bambu aqui atrás, que é uma planta artificial, né? Que antigamente se falava isso, e que vai viver aí a vida inteira. Só que, na verdade, o realismo dela é imenso, porque o caule dela é natural, de um bambu que secou, e somente a folha dela é artificial. Então, hoje, a gente tem uma gama de plantas permanentes... Que a gente chama de plantas premium, né? Plantas premium. A gente tem uma gama muito grande de qualidade altíssima, que você olha assim, você não entende. Hiperrealismo mesmo. Hiperrealismo, você sabe, olha, nossa, como? A gente encontra na loja móvel. Encontra na loja móvel. Variedades, tipos, plantas, vasos, arranjos, a gente monta de acordo com o que o cliente quer. Eu quero uma planta tal num vaso X, a gente monta esse arranjo. Os green walls também, todos sob medida, né? Exato. Então, assim, eu sou muito apaixonada por planta. Inclusive, tem uma história interessante que a gente foi atender um arquiteto que fez uma ambientação numa funerária. É verdade. Uma funerária enorme. Realmente? Uma funerária enorme. Tá interessante. E aí a gente entregou lá, acho que uns 6 vasos de planta, né? E aí... eu sou uma viram pessoa... alguma coisa além da... Eu não gosto de gente morta. Ninguém gosta. Ela não gosta de nada. Não, mas eu não gosto de encostar em nada. Acho que ninguém gosta. Eu tenho pavor de encostar em coisas de gente morta. E aí eu cheguei lá, assim, tentando não encostar nem na porta, nem esbarrar, nem nada, porque eu acho que eu vou me infectar de morte, eu vou morrer na hora, entendeu? Entendi. Aí não deixa de fazer sentido. Não encosta não. Tira a mão daí. Depois você vai encostar a mão em mim.
Ia passar um negócio de morte, né? Por morto. Tá um pouco morto. Parece que alguém, assim, se encostar em mim, a morte vai me apodrecendo. Entendi. E eu vou me desfazer Você em assistiu areia, aquele sabe? filme da múmia, né? Da múmia, exatamente. Acho que eu fiquei com aquilo Ficou. na minha mente. Ainda virou areia, viu? Aí já apodrecendo e virou areia, igualzinho no filme. E a gente foi fazer essa entrega lá, tinha uns 6 vasos. E aí todo mundo, nossa, mas como é que eu vou molhar? Mas como é que eu vou molhar? Mas como é que eu vou molhar? Eu falei, não Verdade. molha, não molha. Não, mas não molha? Não precisa molhar. E a gente teve que explicar que era uma planta Que não era permanente, que não verdadeira. era verdadeira e tal. Lá não tinha nenhuma insolação, era um ambiente fechado, com ar-condicionado, planta natural não ia viver. Então, assim, foi a planta ideal para estar ali, E ficou entendeu? bonito? Ficou ótimo. Ficou, bacana? Ficou bonito eu não sei, bacana. mas ótimo ficou, né? Ficou Porque ótimo. nada que tem a ver com morte é bonito, né? É. Ah, mas a gente fez a parte, Não, a gente fez a parte de escritório. Sim. Mas o Era mais uma legal, rede de funerárias imensa, a gente não fez lá onde tem o morto. o Caixão entendeu? mais lá dentro. legal Não, foram não. as pessoas acharem, as meninas que trabalhavam lá, acharem que era natural, né? É, e tinha uma Isso foi muito preocupação engraçado. como é que elas iam molhar, de quanto em quanto tempo. E todo mundo que passava... Primeiro elas estavam um pouco boladas, parava. do tipo assim, chegando como se a gente estivesse levando mais trabalho para elas, Tipo entendeu? assim, pô, essas mulheres estão chegando aqui cheias de Pô, planta. não Vou sei ter que quem ficar arrumou essa molhando esse ideia, negócio. Tem que exatamente. ficar molhando aí, cara. Já não Foi basta, isso mesmo. né? Já não basta cuidar das coisas aqui. É, mas ficou bem, Você viu o bem fantasma legal. lá? Deus é Não, eu não mais. Viu, vejo não? essas coisas. Não, Não vejo. tá certo. E se eu vi, você vai bater um papo? É. Ia. Importante, né? Ele não podia tem problema. encostar em você, né? É, Mas- Trocar eu não posso uma morrer. ideia pode, entendeu? Eu Mas posso trocar encostar, ideia, mas só não Tá posso certo. morrer, entendeu? Mas Entendi. E nem pode encostar em você. Olha, bacana. O olha fantasma só, pode. o defunto não, mas o fantasma Fantasma pode, pode. não tem problema. Fantasma não tem problema. Não, Tá não. bom, certo. Tá certo. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como vocês disseram, 17, 20 anos, são 37 Anos. anos, né? Na, Vocês de juntaram experiência duas- na acumulada? verdade, eu Experiência. me formei ontem porque eu tenho 25 anos, tá? Nossa, Não tá faz vendo, essa hein? conta, não, de que é parabéns. triste. Isso aí, muito bem. Vocês costumam visitar feiras pelo Brasil? Tem alguma feira que vocês, ou alguma mostra que vocês tenham visitado ultimamente, que vocês queiram falar para o nosso público, né? Que vocês recomendariam, enfim. Onde vocês foram, estiveram? Não são feiras frequentadas por pessoas. Pelo público comum, Exatamente. pelo público comum. São feiras profissionais Aham. que a gente costuma ir para comprar. Aliás, a parte que eu mais gosto. Comprar? A Flávia não gosta de vender, ela gosta de comprar, entendeu? Bem, Eu sou apegada às coisas da loja. Ela é apegada, e assim, como a gente escolhe tudo, né? ela cada fica de coisa... cara feia quando fica comprando lá na loja? Não, ela pergunta se o cliente merece ter aquela coisa. peça, Entendi. entendeu? Aí, tipo, tem uma coisa que eu gosto muito, que finalmente achei aquilo que eu queria comprar para a loja, aí eu compro. Juro para você, que nem os garrafões, né? Cara, a gente botou os garrafões para vender agora, quinta-feira. Quando foi sexta-feira, veio uma menina, escolheu e levou os garrafões. Eu Ficou murcha? Murchou. enfeitou a loja. Ela não faz isso que dá azar. Foi muito bem sucedido, então. a compra. A Flávia é muito louca, né? Porque, assim, a gente escolhe tudo que a gente compra. Então, tudo passa pela nossa mão. E a gente escolhe com muito cuidado para a gente ter realmente um acervo muito bacana. Então, a gente vai para feiras ao longo do ano, a gente vai para mostras, né? Todas que tiverem, a gente vai. A gente viaja para fazer garimpo. E aí a gente compra alguma coisa, eu falo, olha, vendemos aquele objeto X, que ela sabe qual é. Para quem foi? O cliente é bacana? Ficou legal? Ele merece ter aquele produto? Eu tenho carinho pelas caso de peças que amor eu pelas Ela peças, tem, né? ela tem. Ah, Flávia, eu quero vender, Flávia. Não, mas tem que saber se aquela pessoa podia ficar com aquele produto. Mas é pelo Brasil todo que vocês rodam? Ou Ainda não. A gente tem peças pelo Brasil, de todo o Brasil, né? Mas a gente Que a gente ainda traz, não... mas a gente faz muito Minas, faz muito Sul, a gente vai muito para o Sul, São Paulo, as cidades do interior toda. E aonde a pessoa falar que tem alguma coisa interessante, é só um pretexto para a gente pegar Mas a o gente carro também e não ir. foi ainda por mais falta de
conciliar tudo Pandemia é muito também, difícil, que né? deu A uma pandemia, parada, exatamente. Imagina, né? A loja existe há quase 5 anos. Só de pandemia foram 2, Foram né? 2, Então deu uma travada Bom, na importante assim, gente. que a gente vê que vocês, além de terem a loja, serem arquitetas, trabalhar fazendo eventos, podcasts, né? Auxiliando palestras, auxiliando os profissionais numa mostra como o Morar Mais. Vocês também estão À frente das compras. à frente das compras e Da correndo seleção atrás do acervo. de novidades, né? Sim, tempo sim, todo. o tempo E o todo. Brasil o Brasil ele é muito grande, é muito amplo. E acredito que existem, né, locais em que o profissional, a pessoa quer apresentar o produto dele, e vocês, quando fazem esse caminho de ir atrás, de procurar saber aonde está, né, essas Sim. feiras que são para lojistas, né, eu não sei se é feira que fala, tá, gente? São feiras, né? feiras. Que apresentam as novidades, vocês estão trazendo para o mercado, como o do Rio de Janeiro. Não sei se só vocês fazem isso aqui, pelo menos pelo papo que a gente está tendo. Já conversei com outras pessoas que têm loja, não vejo com tanto engajamento como vocês, tá? A gente, desde o início, desde quando a gente montou a loja, a gente foi para o Rio Grande do Sul e nós rodamos mais de 1.500 quilômetros numa semana, visitando fábrica por fábrica, vendo como é que é a produção de cada uma, como é que é o encaixe de cadeira, com a preocupação de colocar fábricas na nossa loja que fossem confiáveis. Algumas a gente excluiu e outras estão até hoje. Até porque a sem gente não tem um manutenção. espaço físico, né? Então a gente precisa endossar mesmo aquilo que a gente vende. E outra coisa, tem que combinar também não só a qualidade com a assessoria, com o atendimento do representante, né? Porque se você não consegue falar com o representante, se você não consegue um feedback, aquela fábrica maravilhosa, ela já não serve mais pra gente. Isso faz toda a diferença, né? Entendeu? Sim, Toda a é o que a gente diferença. está falando. Às vezes a marca não é a É a loja. loja. Com certeza. E dentro disso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de vocês, as meninas que têm a loja, as meninas que viajam para buscar conhecimento. O Instagram de vocês já pensaram em movimentar a ferramenta, que hoje, para mim, é a principal ferramenta para fazer relacionamento, para fazer o network, apresentar o produto, para mim é o Instagram. E na nossa área, que é a área de decoração, enfim, para os profissionais, arquitetos, ela conversa muito bem, né? Vocês já pensaram em expor o que vocês não conseguem colocar na loja no próprio Instagram? Isso Já é uma está. novidade. Não, Já isso está. também é uma novidade que vem por aí, né? Olha que O bacana. Instagram vai ter uma lojinha. Tô dando spoiler, hein? Tô dando spoiler. Só que eu não vou contar ainda o que é, Tô dando nem quando vai spoiler. ser. Em breve. Só vir na loja móvel que vocês vão descobrir o que Em que breve, é. em breve. Mas lá no nosso Instagram tem muita coisa que a gente tem na loja e tem muita coisa por encomenda também, como, por exemplo, os móveis, né? Sim. Que a gente posta sempre. Mas no nosso site, www.logiamobile, LOGGIA, tem todo o nosso acervo disponível. Poxa, bem bacana, hein? Tudo que está na loja está lá. Bem bacana. Bem bacana Com isso. foto, né? Nome, descrição, enfim, é bem fácil de encontrar Esse tudo. é para o cliente que quer ir mesmo lá no site para comprar a peça. Às vezes ele vai no Instagram primeiro e no Instagram ele pula para o site, né? Porque o Instagram ele é bem mais dinâmico. Outra coisa que eu vejo que é bem legal no Instagram, queria que vocês falassem, conversassem um pouquinho comigo sobre isso, com a gente, né? Eu vejo que vocês colocam o projeto da semana. Isso. Os Isso? profissionais mandam para a gente os seus projetos, a gente seleciona e publica. Poxa, isso é bem legal. Isso é muito interessante, porque é uma janela para os profissionais mostrarem seus trabalhos, né? Então, quem quiser mandar, só manda para a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail contato@logiamobile.com.br que a gente vai publicar. Vocês querem citar alguma profissional que já ganhou?
Projeto Não da é- semana? Na verdade, não é ganhar, né? Não é ganhar. Ela é selecionada Ela é para. selecionada e E aí a gente posta, se não naquela semana, em outra, enfim, Aham. não é um concurso. Ah, que legal. Né? De qualquer forma, é bacana porque vocês estão promovendo, né, o profissional. Exato. E como eu insisto, né, volto a dizer, o Instagram, para mim, é uma ferramenta muito bacana para relacionamento. O nosso ramo, né, é um ramo que a gente está... Todos nós estamos muito próximos e a gente conversar através do Instagram é legal. Eu acho essa iniciativa de vocês com relação a premiar o profissional muito bacana. Os stories que vocês fazem é muito bacana. Vocês mostram os produtos, vocês aproximam, né, o Os cliente. stories a gente bota as nossas loucuras também. Ah, mas é legal, cara, E- porque e assim, é pra- tá todo mundo cansado daquela coisa muito séria, cara. É. Eu falo, eu costumo dizer isso. A Priscila fica ótima nos não, pô, é stories. melhor. Eu Eu acho que a Priscila tá brigando em todos os stories. Eu acho que ela vai brigar com alguém. Daqui a pouco eu tô achando que ela vai pegar a caneca da loja e vai tacar assim, né? Não, isso é legal, vai. Gente boa, toda a vida, né, gente? Meninas, fala pra mim, vocês têm alguma dica que vocês gostariam de dar? Alguma informação que seja bem interessante? Aquela palavra-chave, aquela dica de ouro para o cliente que vai procurar a Loja Mobile? Para o cliente que vai procurar, confie em nós e exponha a sua real necessidade que a gente vai te ajudar. Acho que é isso. Exatamente. Sem brigar, Flávia, fala aí. Não brigo, não. Pode até levar todas as peças. Eu deixo. Que legal, cara. Eu estou praticando o desapego. Fica lá a Priscila na feira. Eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero um desse. Aí eu fico ali atrás, ó. Bota mais um, bota dois. Ela fica mandando o vendedor duplicar o pedido que eu Botar faço, mais entendeu? Aí ele vira de costas e fala, aproveita que ela não tá vendo, bota mais 3. Bom, bacana. Legal. Porque ela me controla, ela não deixa eu gastar. Isso aqui eu falo, sem milho não faz pipoca, né não? Mas alguém tem que controlar a descontrolada, Alguém tem né? que controlar. Flávia, descontrolada. Ó, Mantenha calma nessa dia de hora. feira, eu acordo 5 horas da manhã. Ah, Pra nada, porque a feira só começa às 10. Mas é porque eu fico tão ansiosa, tão ansiosa. Eu quero chegar lá. Ela fica Parece igual a velha do Guarabá. ela parece aquelas senhorinhas que chegam Sim. no acho supermercado que não antes de dorme abrir, mais, né? Que que fica assim, ó, com o peito tá na com porta insônia, aí do aproveita pra ir mercado. pra lá. É ela. Aí tá na feira, aí a Priscila, preciso ir no banheiro. Tem que ir no banheiro. Ai, quero beber água. Porra, tá com sede, eu só quero comprar. Mas tu sai fazendo a louca? Sai andando pelos corredores e Ela sai abandona? correndo quando abre a fita. Sim. Ela sai correndo. Comprar é muito bom. Porque ela Que quer isso, comprar na gente. frente de todo mundo, entendeu? Que loucura. Tu quer ser a primeira, né? Sim. Eu sou Ariana. Tá bom? Eu não gosto de perder, eu só gosto de ser a primeira. Tá bom. A gente entende. Ou não, né? Se algum psiquiatra quiser tratar, por favor, entre em contato conosco, que tem um caso aqui bem difícil para ser tratado. Meninas, perguntar pra vocês outra coisa. Morar Mais, Casa Cor, esses eventos que estão tendo, que estão rolando aí, teve o Casa Cor no Rio, vai ter o Morar Mais São agora, vai ter o Casa São Cor de São Paulo. Paulo também. Alguma dica Sim. que vocês, profissionais experientes, vocês queiram dar? Visitem esses espaços, conheçam esses profissionais e reparem em todos os detalhes. Não só passa pelos ambientes, não. Reparem tudo, pensa o porquê de cada peça, o porquê de cada solução que está ali, que vocês vão aprender bastante coisas. Pô, gente, legal. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Eu acho que você que está aí assistindo a gente vão gostar muito de recebê-las na casa de vocês através, né, dessa ferramenta super bacana, né? Eu acredito muito nesse tipo de trabalho e eu acredito que a gente esteja sendo vanguarda nesse assunto com relação à decoração, a falar de vários tópicos dentro da decoração com a Priscila Boldrini e com a Flávia Manhães. Eu estou aqui... E tem o WhatsApp da loja lá que eles podem consultar, perguntar, a gente vai responder com o maior carinho, que é o 97991 80. Não, 9 Faz o jabá direito. 79729180. Faz o jabá direito. Fala aí, repete.
79729180. Pronto, vai falar com as meninas da Loja Mobile. Pessoal, agradeço a todos, tá, que estão aqui com a gente hoje. Aguardem aí os próximos passos do nosso podcast Papo Isso aí. Lógico. Papo Lógico.